Nossa situação lá onde a gente estava morando ficou, né, muito complicada pra gente. Ficou difícil acesso, a gente não pode sair de casa, porque tá tudo alagado, a gente tá com, né, não pode, na hora que sai de casa, depara com a lama que tem na frente, caparrosa, tudo tá acabando com os pés das pessoas, das crianças lá moram, né? Qual é o local lá que você mora? Bom Jardim. Certo. Aí eu... Continue. Aí eu me obriguei, na situação, não sou sadia, eu tenho um problema de saúde, então eu me obriguei a sair de lá e entrar numa daquelas casas que estão abandonadas, porque o mato estava alto, então a gente precisa, tem muita gente que ganhou casa e não precisa, não quer, tem outras casas na rua, enquanto isso, tem muita gente que está precisando de casa. Aí nós se obriga a fazer isso, por quê? Porque eu fui suplente, fiz minha documentação, fiz união estável, mas na hora essa papelada não apareceu, não sabe dessa papelada. Aí no caso a gente se obriga, eu tô numa casa que não tem pia, não tem vaso, não tem nada, tudo roubado. Energia? Sabe? Não tem. Mas mesmo assim eu me obriguei a vir porque eu não tinha pra onde ir. Aí ontem, no caso, eu limpei, né? Aí o dono apareceu, veio educado, só que no caso, ele disse que vai botar portão. Só que não tô fazendo tanta questão pela casa dele, eu só quero que as pessoas conheçam meu caso e que esteja aqui, né? Isso que nós é uma forma de protesto para que as autoridades vejam que vocês precisam da casa. Isso, nós estamos aqui apelando à prefeitura, à secretaria, qualquer coisa, porque tem muita gente que, assim como nós, está precisando. Não só nós entramos lá, como outras pessoas entraram. A senhora é mãe? Não, eu não tenho filho, eu só tenho ela. Como é seu nome, minha querida? Fala com a gente aqui. Meu também. nome é Elizabeth. Dona Elizabeth, vocês moram próximo lá no Bom Jardim? Bom Jardim. Gente, olha, para quem não sabe onde é o Bom Jardim, é um contraste, é aquilo que eu falei, não é isso? Olha, o Bom Jardim fica ali do lado do Ecomarajá, enquanto tem 1000 casas feitas de alvenaria, a gente pode dizer assim. De um lado tem uma comunidade que mora numa área que a gente pode dizer uma invasão, as casas são cobertas de palha, as paredes são de palha, chove, tá no meio do tempo. Pode falar para o microfone. Eu tenho uma menina que tem 15 anos, ela estuda no complexo. Você pode falar para o microfone. Ela estuda no complexo. Quando ela sai de casa, quando chega lá na pista, a casa da minha filha é melada até aqui de lama. Tem vezes que ela passa nas torneiras, aí que lava para poder chegar no colégio. Porque no colégio não entra de bermuda, só de calça. Meu Deus do céu, que situação. Olha, mas vocês sabem a dificuldade e a complicação que tem para assumir. Precisa da documento. Vocês são cientes disso. Eu estou sabendo. Mas a dificuldade é muito grande. Então, gente, olha, preste atenção. Hoje pela manhã eu conversei com o secretário Hamilton Cantanhede, da Secretaria de Assistência Social. O Hamilton, ele está na capital, São Luís. Ele me disse que ele está vindo para a cidade de Coroatá. Até agora ele não chegou na cidade de Coroatá e ele me explicou o seguinte, que ficou sabendo desse problema de que essas pessoas, essas famílias ocuparam as casas no Ecomarajá. Ele já estava na capital, São Luís. Mas ele nos disse o seguinte: Antônio Silva, inclusive eu vim aqui a São Luís trazer um documento para apresentar à Caixa Econômica Federal de casas que ainda não foram ocupadas. Só para você ter uma ideia, gente, são 40 casas no Ecomarajá 1 e 66 casas no Ecomarajá 2. Essas casas, elas não foram ocupadas até agora. Os donos sequer vão lá limpar a frente da casa, o quintal, o que leva a um abandono. E pro outro lado tem a situação de famílias lá do Bom Jardim, que, como a dona Fernanda acabou de falar, ela se inscreveu, mas infelizmente não foi sorteada e que precisa de uma casa, não é isso? Vocês agora vão fazer o quê? Vão procurar o prefeito? Pode falar próximo microfone. Nós estamos indo agora procurar o prefeito para ver o que é que ele tem para informar para a gente. No caso, nós não estamos aqui para denegrir a imagem de ninguém e nem ofender ninguém. Nós só estamos correndo atrás dos nossos direitos como cidadão. Porque você pode, inclusive, ir lá na residência que ela tá, que ela voltou, né? Aí você vê lá a situação que o povo de lá enfrenta. Porque tem crianças, tem adultos, tem idosos e todos precisam ser assistidos, não tem? Porque nós todos temos nossos direitos como cidadão. Inclusive hoje pela manhã no rádio eu pedi a presença de vocês aqui pra gente poder ouvir isso de vocês. A situação não é só a gente ir pra televisão ficar dizendo, invadido, não. Porque quem
Quer casa? Quer casa. E quem ganhou casa e que não ocupa é quem não precisa de casa. Até porque aumenta a marginalidade naquelas casas que estão abertas, não tem mais nada, o pessoal já roubaram. Então, põe em risco a vida das pessoas que estão ao lado, porque muitos saem para trabalhar, que nem eu entrei lá nesta casa, mas os vizinhos me apoiaram. Porque muito, que nem a vizinha disse, olha, eu trabalho... A senhora pode vir mais um pouquinho pra cá, pode vir mais, certo? Pode sim, agora sim, pode continuar. Trabalho, meu marido trabalha e fica minhas filhas, minhas crianças, só tenho filha mulher, então corre o risco de alguém chegar a fazer o mal e não ter por quem chamar. É verdade. Aí, fica nisso. Se as pessoas não querem, entrega, faça alguma coisa, porque tem muita gente que precisa, assim como nós. Não foi só eu, e nem só ela, e nem só outras pessoas que entraram. Mas tem muitas pessoas, e também peço que as pessoas não se calem, porque nós temos que ser ouvidos, nós temos voz, é para isso, nós temos que correr atrás dos nossos objetivos, senão nunca nós vamos alcançar o nosso objetivo. Muito bem, então eu quero agradecer a presença de vocês. Vocês estavam até com medo de falar, com medo de complicar a situação de vocês, mas aqui, em nome de toda a sociedade que nos ouve, que também está nos assistindo, eu peço a atenção do prefeito Luiz Filho em relação a essa situação. Se ele puder ajudar, melhor ainda. Ao secretário Hamilton Teixeira também, que está ligado, que é um cara bacana, um cara que sempre que quando a gente solicita, o Hamilton tá por aqui, que possa ver essa situação, ver como é que tá a lista de espera, porque vocês sabem que tem uma lista de pessoas, de suplentes em relação a essas casas, porque são muitas casas, são 40 casas num bloco e 66 no outro. Vocês que moram numa situação difícil, uma situação de risco, o programa Minha Casa Minha Vida, o objetivo é isso, é tirar pessoas dessas situações para colocar numa situação mais estável, mais sólida, a gente pode dizer assim. Então eu desejo boa sorte para vocês e peço ao secretário de Assistência Social, porque a Secretaria de Assistência Social, eu só quero dizer uma coisa para vocês, é o seguinte, a Secretaria de Assistência Social ela é um meio de ligação da Caixa Econômica aos ganhadores. Todos os processos passam primeiro para a Secretaria de Assistência Social, para que fique mais próximo das pessoas, porque se for para trabalhar na Caixa, vocês vão ter que ir em Codó ou em São Luís, então a Secretaria de Assistência Social ela tem esse papel. Vocês procurem o secretário também, converse, mostre a situação, procure o prefeito está atendendo hoje lá, ele vai falar com vocês e mostre a situação de todos vocês aqui. São famílias de pessoas humildes, pessoas pobres que precisam de uma casa. Quem ganhou casa lá no Ecomarajá e que ainda não ocupou é porque realmente não precisam de casas. Sim, doe, vê um processo, um meio legítimo para que possa passar as casas para as pessoas que precisam, como vocês duas, que sejam de uma forma legal, documentada, para que vocês não possam sofrer um transtorno. E mais uma vez eu quero repetir o que essas duas senhoras falaram aqui no Coroata na TV. A ação de ocupar as residências não foi para tomar a casa, e sim para levar às autoridades que existem pessoas em Coroatá, próximo dali, que necessita da residência. Não é isso? Quero agradecer vocês por ter vindo aqui ao nosso Coroatá na TV. Boa sorte para vocês, esperamos que tudo acabe bem. E eu vou lá mostrar a situação lá do Bom Jardim para a gente ver como é que vocês moram aqui e para ver se as autoridades possam ver, porque eu sou a favor de as casas que estão desocupadas, que ninguém assumiu, sejam doadas para quem realmente precisam, como vocês.